Seja muito bem-vindo a mais um episódio do J17 Talks, trazendo para você informação relevante, conhecimento que faz a diferença e convidados especiais. José Nascimento, muito conhecimento à nossa espera? Olha, muita informação, muito conhecimento. A gente está aqui para compartilhar com você que acompanha o J17 Talks. E hoje nós temos aqui o Johnny Silva, consultor empresarial. Johnny que me fez lembrar de uma frase do Falcone: quem não mede, não gerencia. É isso mesmo, Johnny? É isso mesmo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e esperamos compartilhar um pouco de conhecimento com essa audiência que é tão bacana e tão relevante. Sempre. O Johnny, ele é sócio da SafeGold, uma empresa especialista em gestão, controladoria, processos turnaround. Ele vai contar um pouco para nós aí da sua trajetória e sobre o seu papel na SafeGold. E hoje o Johnny vai falar para nós também sobre dados, que nós temos falado que são o novo petróleo. E para agradecer a presença do Johnny, nós gostaríamos de te deixar um presente que vai ajudar a cuidar da sua saúde. Muito obrigado. Para manter a sua hidratação. Além de ser um presente estar aqui com vocês, ganho mais presente ainda. Honra é toda nossa, né? Eu vi aqui as questões, as empresas por onde você passou. Que bacana. Os trabalhos que você realizou, né? Então a gente quer começar pedindo que você se apresente, conte um pouquinho da sua história, o que você faz, o que você já fez, empresas por onde passou e sobre o seu projeto atual, antes da gente entrar no conteúdo principal. Vamos lá. Antes mesmo de me apresentar, isso aqui é muito bom para o empreendedor, que ele cuide da saúde. Todo mundo que cuida da saúde vai ter uma performance melhor no trabalho também e na gestão. Eu comecei a trabalhar com gestão empresarial aos 17 anos, sempre com gestão orientada a dados. Comecei a minha carreira na tecnologia, mas sempre unindo com gestão, com processos administrativos. E desde aquela época, por mais que nós todos sabemos que o feeling ele é importante, ele dá um diferencial, mas não existe gestão sem dados. A gestão empresarial ela é sim uma ciência exata. Então, desde aquela época, fui aprimorando. Logo após a tecnologia de informação, sistemas, comecei a desenvolver BI em várias empresas. Na época, trabalhava em uma rede de supermercados e, em paralelo, já tinha um negócio de desenvolvimento de BI, sempre focado na gestão, nos indicadores que realmente importam. E há 8 anos eu me juntei à SafeGold, na qual a empresa de consultoria na qual eu sou sócio. Nós seguimos essa mesma filosofia na SafeGold. Na SafeGold nós costumamos dizer o seguinte: nós entendemos de negócio. Quem entende do negócio é o empresário. Por isso que nós fazemos sempre do seu jeito, com a estratégia certa, e assim que nós desenvolvemos o nosso trabalho nas empresas. Olha, Zé, eu fiquei aqui encantado e admirado. A conversa de hoje vai ser sensacional, né? Porque você... Ter uma aula de gestão. Exatamente, porque ele já participou de projetos estratégicos em mais de 100 empresas. E aí já abro com uma pergunta matadora, né? Qual é o maior desafio dos empreendedores na atualidade, nessa experiência que você tem, né, de vivência dentro dos negócios, dentro das empresas? Aonde dói, aonde o calo aperta para os empreendedores? Olha, dói tudo. Existem várias dificuldades para empreender no Brasil. O empreendedor brasileiro ele é um herói, né? A burocracia, a alta carga tributária, que tem tudo para se tornar, se não a maior, uma das maiores do mundo, tem vários desafios. Na minha opinião, pela experiência, o que eu vejo de mais desafiador é manter o foco. Porque são vários incêndios para apagar diariamente e, com isso, tem muita facilidade de se perder o foco no que realmente importa para atingir seu objetivo. Porque o empreendedor, naturalmente, ele quer resolver tudo ao mesmo tempo. E, às vezes, nem tudo é importante
de ser resolvido naquele momento e acaba passando algum indicador, alguma coisa realmente grande que faria diferença. Priorização e aí dados à disposição vão ajudar a ser o mapa, a bússola, a orientação. Lembrando que os próprios dados vão conseguir mostrar quais são as frentes que devem ser priorizadas, porque quem muito abraça, pouco aperta. Você com todas as frentes e tudo sendo urgente, nada é urgente. Então, os dados vão ajudar a nortear quais são as suas prioridades. E aí vem a pergunta: nesse cenário, os dados claros ali, desafios mapeados, o empresário não pode tirar o olho do quê? Do caixa. Uau! Muito É bem. sempre o mais Repita aí, importante. explica mais aí, Do explica aí. caixa. O Explica aí para quem está nos acompanhando. Não pode tirar o olho do caixa. O que mantém uma empresa em pé é caixa. É óbvio que você precisa ter uma operação saudável, precisa gerar rentabilidade, mas o que mantém qualquer negócio em pé é caixa. Johnny, aqui a gente fala com várias pessoas, com todos os níveis. Antes da gente avançar um pouquinho, explica um pouquinho o que é esse caixa. Não é o dinheiro que entra ali no caixa, mas é o quanto você tem de disponibilidade ali de travesseiro de conforto financeiro. E aí existem vários elementos que compõem isso. E lembre-se da máxima que o Johnny colocou lá no início. Gestão é uma ciência absolutamente exata. E ele tendo passado por mais de 100 empresas, ele já viu os casos que se repetem. Lembrando que todas as empresas passam por cenários, tanto bons e ruins, muito parecidos, e que as causas e as consequências e razões são as mesmas. Quando ele fala, olho no caixa, isso não saiu da cabeça dele. Vai. Exatamente. Nas mais de 100 empresas que eu já passei, a SafeGold já passou por mais de 300, muitas delas com dificuldades no caixa. No caixa, sim, como você comentou, as disponibilidades, o saldo de tesouraria e, enfim. Por que a empresa entra em dificuldade de caixa? Muitos empresários nos dizem a mesma coisa. Se colocasse um caminhão de dinheiro aqui, resolveria o meu problema. Não resolveria. Não resolveria. A falta de caixa, ela é uma consequência de alguma coisa que não está adequada na operação. Não soube formar na preços, estratégia. não tem estratégia de vendas, não tem... É o conjunto da gestão empresarial. Exatamente. E muitas vezes até o crescimento da empresa faz com que ela tenha dificuldade de caixa. Por quê? A depender do ciclo financeiro dela, para ela crescer, ela precisa ter mais dinheiro. Então não basta simplesmente aumentar faturamento. Você precisa ter a sua necessidade de capital de giro adequada e manter o seu caixa sempre saudável. Isso principalmente na indústria, que aí depende de espaço, recursos físicos, fornecedores, equipamentos. Existem certos negócios que conseguem escalar. Quando geram uma elevação de receita, a despesa ela aumenta, mas não de forma significativa. Já em outros segmentos de mercado, na hora que você cresce receita, você traz um crescimento de despesa muito grande e ali a empresa acaba patinando, né? Exatamente. É o efeito tesoura que nós chamamos. A sua necessidade ela vai aumentando, você aumenta o faturamento e dependendo do seu ciclo financeiro, você tem uma empresa que ela é rentável, mas ela não tem caixa. Então, sempre é preciso estar de olho nessas questões. Grandes dilemas de crescimento das companhias, né? Eu fiquei pensando, né, dessa dor do crescimento e tal. E às vezes tem empresa que tem dinheiro, né, que tem disponibilidade ali, mas tem um desafio muito grande para crescer, né? A gente falou de alguns pilares aqui importantes na gestão empresarial. Quais são os outros pilares que você considera que eles são decisivos e, na sua opinião, você já falou do caixa, quais outras questões que um empresário não pode descuidar de jeito nenhum? Ele não pode descuidar também da rentabilidade, ou seja, ele precisa avaliar a margem de suas filiais, de seus produtos, de seus canais de venda, porque é muito comum da preocupação ser tão somente o faturamento. Eu quero atingir um número bonito lá de faturamento.
Sei a margem por canal, sei a margem por tipo de produto, por qualquer segmentação que seja pertinente à empresa. Isso é muito importante e, por incrível que pareça, até mesmo em grandes empresas, não é comum, não é raro de encontrarmos cenários onde essa informação ela é Desconhecida. totalmente Tem gente desconhecida. empatando o jogo, apenas empatando e ficando feliz? Tem gente perdendo feliz. Sabe que Gostei não dessas. adianta você ter dados se você não os utiliza. Não os utiliza na gestão, no seu corpo diretivo, para poder tomar decisões baseadas no passado e na tendência do futuro. E lembrando que cuidar do caixa não quer dizer que você vai colocar a mão no bolso e não vai mais fazer despesas. Existem despesas que são absolutamente necessárias para a sobrevivência do negócio. E aí a gente tem as diferentes rúbricas. Cuidar do caixa não significa apenas preservar o faturamento e a rentabilidade, mas sim fazer os investimentos certos, com as pessoas certas, nos recursos certos e na hora certa, porque muitas vezes demorar uma decisão pode acarretar em um prejuízo. A gente tem visto muito disso, né? Fundamental. E ter informação é necessário, e dados à vista. E dados que eu consiga escrutinar, que eu consiga colocar em diferentes dimensões. Eu não estou dizendo em mudar os dados. Eu posso combinar os dados diferentes. Existem algumas disciplinas em BI, em Business Intelligence, onde a gente fala de visões e cubos. Talvez o Johnny possa nos trazer isso de uma forma diferente. Por quê? Se eu preciso lançar um produto, alcançar um novo mercado, entender quais são os potenciais de venda, entrega, pós-venda que eu tenho, para poder dimensionar, inclusive, o meu back-office, eu preciso olhar para os dados a partir de diversas dimensões. E para isso a gente tem que obedecer às boas práticas e os rituais de gestão. Como é que funciona isso, Johnny? Pois bem, como falamos há pouco de foco, muitas vezes o empreendedor não consegue manter esse foco e acaba deixando de lado os rituais de gestão. Que rituais são esses? Analisar os resultados, analisar os números e principalmente tomar ações corretivas para que se chegue no caminho que foi traçado. Se não tiver no caminho, você toma ações corretivas. E é muito comum também de chegarmos nas empresas, eu nunca medi nada, agora eu vou medir o quê? Tudo. Também se não há cultura de dados, excesso também não de informação, funciona. excesso de dados, a empresa não está acostumado com aquela captura, vai gerar um monte de ruído, um monte de problema, seja essa captura de forma digital ou mesmo em conversas e entrevistas, né? Então tem que obedecer esse ritual. Alguns dados já são complexos. E quando nós começamos a aumentar a densidade desses dados, ainda mais. Então, faturamento, margem, distribuição por rúbricas, a gente consegue entender o custo da venda, o custo do pós-venda, o custo do atendimento, o custo da geração de leads. A gente consegue extrair qualquer tipo de dado hoje, distribuição de clientes, concentração para o mercado. Quanto custa para, de fato, eu manter aquele cliente é rentável, não é rentável. Aí eu quero entender a satisfação do meu cliente, aí a gente tem o NPS, que é o Net Promoter Score, eu quero olhar para o caixa, eu tenho o EBITDA, eu tenho o fluxo de caixa descontado. Gente, é um monte de coisas. Qual é o melhor conjunto de dados para começar e por cada perfil de empresa? Aí é que entra um trabalho como o seu, para poder ajudar a modelar esse dado e a culturar a empresa, certo? Certo, exatamente. Qual é o conjunto de dados ideal? Depende de cada empresa. Em cada empresa que nós entramos, nós estudamos a empresa, entendemos a estratégia, se ela sabe onde ela quer chegar, se ela não sabe, nós ajudamos ela a descobrir um caminho que seja próspero e rentável, e aí sim nós vamos definir quais indicadores são os mais importantes e os que já estão na mão, os que você já consegue trabalhar para começar a monitorar. Uma empresa que ela não tem cultura de dados, ela não tem uma cultura
de gestão orientada a Não adianta dados, querer acelerar e inventar moda. não, ela vai se perder, porque ela vai querer medir tudo e daqui a pouco, lá naquele ritual de gestão que nós comentamos, eles estão discutindo algum KPI que ele não tem relevância nenhuma para a estratégia da Que empresa. sabe, você falando assim, né, a gente vai se transpondo por onde a gente já passou e aquela coisa toda, é melhor não falar nomes, né? Mas você diz assim, meu Deus, a gente está gastando tanto tempo, uma manhã inteira para discutir aqui um indicador que é isso que o Johnny falou, que não é relevante para o nosso negócio, Pode até né? ter sido em algum momento. E, Johnny, voltando aos rituais de gestão, dá um exemplo para gente. Por exemplo, reuniões semanais com determinado tipo de pauta, reuniões quinzenais com outra pauta, reuniões mensais, as trimestrais de revisão. Esse faz parte dos ritos? Sim, fazem parte dos ritos. Existem reuniões que são operacionais, reuniões que são táticas e reuniões que são estratégicas. Então, você, empresário, empresária, não deve participar de todas elas. Você participa das reuniões estratégicas e, eventualmente, em alguma reunião tática. Reunião para quê? Para ter alguma ação. Se não tiver alguma ação, não faz Implementação, o menor conferência, sentido. melhoria. Exatamente. E outra coisa, se o CEO, se o gestor, se o empresário for participar de tudo, ele perde uma coisa muito importante, que a gente de comunicação sabe que é autoridade, que é relevância, que é respeito, né? Então, assim, como é que ele vai criar, juntamente com uma consultoria ou com o seu time, um projeto, como é que ele vai ser a figura principal, né? Eu chamo de batedor de bumbo daquela causa, eu uso esse termo no Mundo 6.0, que é um dos meus livros, né? E que ele vai na linha de frente, mas prepara o seu time, comunica o seu time, instrui o seu time para que em cada nível você tenha eficácia num processo. Lembrando que as pessoas são competentes e vão complementar todas essas competências. E todo mundo precisa fazer a gestão do tempo. E cada uma dessas reuniões e todos esses ritos são justamente para otimização. Exatamente. Um exemplo bem interessante das reuniões de ritos de gestão que nós implementamos nos nossos clientes, muitas vezes eles não têm essa cultura. Tudo acontece de maneira informal. Nada fica registrado e se tem muito retrabalho. Mas um ponto bem interessante é a reunião de apresentação de resultados mensal, onde nós pegamos o alto escalão da empresa, Aí sim. o board, e passamos a discutir os resultados e quais ações efetivas podem ser tomadas para melhorar aquele indicador. Já tivemos casos de reduzir em 1,5 ponto percentual o custo da mercadoria da empresa. Isso é lucro praticamente direto. Se você não cria essa disciplina e esse rito de gestão e traz dados de qualidade, discute ações efetivas, você vai estar lá apagando incêndio em questões que podem sim ser importantes, mas não vai ter relevância no resultado final. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou bastante sobre o BI, que é o Business Inteligência, né? Quais são as ferramentas disponíveis que vocês usam, que vocês recomendam? Mas mais do que isso, eu trabalhei em empresas que tinham um BI avançado, e aí você vai ter lá a gestão à vista, isso é maravilhoso, né? Sim. Você passa no corredor e você vê, o dono vem, né? Isso chama-se transparência, e mostra para uma visita, mostra para o seu time, e todo mundo consegue alcançar, né? Fale um pouquinho das ferramentas, do que nós podemos ter num BI que você pode considerar aí que seja um BI interessante, né? O que ele deve apresentar ali para quem está acompanhando? Depende de quem vai utilizar esse BI. Esse é um ponto importante. Se for um nível de board, ele vai ter informações mais estratégicas, informações que alimentam os indicadores do planejamento estratégico. Vamos facilitar então. Vamos pensar que é um BI para média gestão e para que ela esteja disponível também para o time numa empresa que já esteja num processo de comunicação, de governança avançado. Legal.
Ele vai olhar faturamento e seus desdobramentos, as dimensões, vai olhar canal de vendas, vai olhar rentabilidade, vai olhar produtividade. Se for uma empresa onde trabalha ativamente o CRM, vai olhar taxa de aquisição de novos clientes, a retenção, como tudo isso está se comportando. Então, ele traz esses indicadores, em alguns casos, muito próximo de tempo real, alguns casos não, depende muito da necessidade. Vocês, amigos do mercado financeiro, com certeza é tempo real, né? Porque os dados precisam estar atualizados. Então, esse conjunto de indicadores ele fica disponível ali para a média gestão também. Eu sempre digo que fazer a gestão através de indicadores, não importa quais sejam, até para uma empresa pequena, é muito importante. Se você não fizer isso, um dia desse eu fiz um post a respeito, é como você dirigir um carro sem painel de instrumentos. É, Uma hora ele vai quebrar, porque eu não sei se ele tem combustível, a que velocidade que eu estou, se tem desgaste de pneu, sim ou não. Você falou do carro, né? Eu lembrei do nosso amigo do professor Alexandre Conte e lembrei também do Rui Santana. Rui Santana é piloto de avião, né? E ele tem uma aula que ele faz fazendo esse informe dos dados utilizando os painéis, né? Que é isso mesmo, você não tem, como é a frase do Sêneca, para quem não sabe onde vai, todo vento é favorável, né? Exatamente. Ou nenhum vento é favorável. Eu falo disso nas empresas doentes. O vento leva a empresa. exato. Ela não consegue decidir. E chega onde ela não quer muitas vezes, né? E provavelmente não. E tá lá. Ela vai vender para aqueles caras que são oportunistas, que vão depreciar o produto dela, talvez ela não tenha a melhor margem. Dá para reverter isso com gestão. verdade. Dá para reverter isso olhando para os dados. Não se faça de coitadinho. Né? Meu produto é ruim, minha empresa, eu tenho que vender barato. Exato. Você vende barato, ou seja, preço prevalece quando não há valor. Você quer colocar valor no seu negócio? Olhe para os seus dados. Comece pelo básico, faturamento, despesa e margem. Perfeito. Separa os impostos, aí depois você vai lá e desdobra a folha de pagamento. Quanto que ela representa do meu negócio. faturamento? Quanto que ela representa da minha margem? Quanto que ela representa da minha despesa? Comece a fazer esses cruzamentos e você vai começar a ter insights interessantes. Não há problema você olhar para os dados depois que eles aconteceram, por exemplo, no fechamento de mês. Há pessoas que falam, pô, mas você está olhando para um defunto? Não, eu tenho que olhar para o histórico para poder projetar o futuro. Hoje projetar o futuro. E você falando, né, e a gente conversando aqui, essa é uma construção, viu? Eu não tenho nada. Por favor, comece, mesmo que seja pequeno, comece com um levantamento de informações. E a gente fala sobre ferramentas e etc e tal, tecnológicas, isso é muito importante. Mas se você não tem ferramentas ainda, comece com um bom papel de pão. Né? Você falou isso no nosso episódio, né? Sem dúvida nenhuma. E aí um ponto que você e o Johnny trouxeram aqui. As empresas que mais crescem no mundo inteiro, e isso já é indiscutível, são aquelas que fazem gestão à vista. Isso. Por que gestão à vista? Primeiro que é uma questão de transparência. Eu não tenho nada para esconder, não estou fazendo maracutaia. Segundo, eu trago os meus colaboradores para o desafio de gestão dizendo, vocês podem me ajudar a melhorar esses números? A criar soluções para sermos mais eficientes nas despesas ou para evitar que a gente entre dentro de um problema? Muito obrigado, porque o que está sendo apresentado, você ajudou a construir. E estou te dando um pedaço do PPR, dividindo a riqueza com você, porque você é parte disso. Aquela história que a gente já cansou de falar, dor de dono, e se o cara não é dono, não existe. Mas eu vou dividir um resultado que você ajudou a produzir com você. Então, eu tendo a gestão à vista, eu sou claro nas receitas, nas despesas, nas margens e consigo atribuir diferentes metas para áreas que eu preciso que mantenham aquela despesa racionalizada ou podem, sim, encontrar novos métodos de gestão e produção para melhorar ainda mais os indicadores de desempenho. E o BI... E qualquer indicador, que a gente não precisa nem chamar de BI, porque é importante conceituar aqui. Dados são dados. O BI é uma ferramenta que vai ajudar você a enxergar esses dados por diferentes dimensões.
Mas se você não tiver uma ferramenta de BI, está começando o seu negócio e não tem grana para montar uma ferramenta de BI, use um Excel, use o papel de pão, use uma informação que vem do seu contador, mas não trabalhe no escuro e não deixe os seus colegas no escuro. Com certeza, muito mais importante do que a ferramenta, do que a tecnologia, são os dados, é a cultura e os ritos de gestão. Você vai criando, nos nossos projetos nós vamos criando essa cultura na empresa. Então vão surgindo novos indicadores que são relevantes, eles vão sendo analisados. De vez em quando você tem que questionar se aquilo continua sendo importante, se não tem Pode ter questões... sido por um momento. Exato. Não, e se você não pode trazer, né? Eu faço parte do conselho de algumas empresas e recente, a gente vem num processo de crescimento e de avanço muito interessante. E numa das nossas reuniões mensais de apresentação dos resultados, eu falei assim, já está na hora da gente avaliar e medir o grau de contribuição de cada trabalhador, de cada colaborador. Perfeito. Então, o quanto ele custa e o quanto ele gera de riqueza para a companhia. E eu fiquei super feliz, porque esse formato de medição foi aprovado e eles estão começando a implementar e a usar. Em que momento eu adoto um sistema de medição desse tipo mais avançado? Quando você já percorreu aí um longo caminho, né? Mas sempre isso, você reinventar. Você tem que ter. E nos conselhos, de fato, talvez a maior quantidade de informações que nós lemos antes das reuniões de conselho são informes financeiros, DREs, informes contábeis, uma série de elementos do que aconteceu, mais planejamento, mais estimativas, para justamente, olhando para dados certos, porque ele precisa estar certo, aquele dado, ajudar a empresa a tomar boas decisões, que é o trabalho que o Johnny faz junto com a SafeGold. Então, quando a empresa já está consolidada, está em voo de cruzeiro, ou até aquela empresa pequena que está começando, a gente sempre fala isso, todo mundo precisa ter governança, isso não é luxo, ter bons controles, bons processos, eles bem documentados, sabendo que eles vão ser melhorados ao longo do tempo. Você precisa, com base nos dados, tomar decisões rápidas. Se você tiver um excesso de dados, vai ser muito difícil. Então, você tem os dados certos para o momento certo daquela empresa, correto, Johnny? Correto. E aí você tem uma correlação com RP, CRM e outras soluções juntos. Exato. Um cenário muito comum de encontrar nas empresas grandes, é um ERP robusto, um CRM interessante na nuvem, de repente algum software lá para controle de produção em paralelo ao ERP, um software para gestão de pessoas e umas 3.500 planilhas. E nada conversa com nada. E você não sabe exatamente o que está atualizado, né, e conciliado. Exatamente. E aí nós começamos o trabalho com um overview, que é um diagnóstico empresarial, que mostra uma fotografia, onde está aquela empresa. E eu gostei muito da sua analogia com a aviação. Eu também estou aprendendo a pilotar. Olha, sim, parabéns. Exatamente. Parabéns. Muito obrigado. Já fez o prático, já fez o teórico, já está no prático ou ainda não? Eu estou fazendo um pouinho dos dois ao mesmo tempo. As então já está voando por perto da nossa casa. Então é ele que passa de manhã na sala. Muito bem. E o que é legal... O Cessna vermelho e branco? Não, eu tô dos menorzinhos. Enfim, mas o que é legal do exemplo da aviação? Você tem uma série de dados, mesmo no Cessninha lá tem dados, você tem que fazer um plano pasmem, de voo. um avião de 50, quase 60 anos, com um conjunto elementar de instrumentos fundamentais. E existem centenas desses aviões voando no mundo comercialmente. Perfeito. E sabe que você falando de aviação, a gente precisa chamar aqui o professor Rui Santana para falar sobre isso. Vou te convidar para por também, favor. Papo muito bacana. Vai ser muito legal e aí a gente vai falar da aviação. E lembre-se especialmente do seguinte, se você souber trabalhar com todos os instrumentos, até mesmo sem combustível ou numa situação de pane, você consegue pousar. Então essa analogia para a empresa é muito importante. Muito. E aí... Você não... E outra, perdão, te interromper, que é um exemplo da aviação que nós temos que trazer para os nossos negócios. Para tudo há protocolo em nome de segurança, ou seja, a continuidade do negócio.
Protocolo. Exatamente. Tem protocolo para tudo. Nós não podemos ignorar um protocolo e imaginar, na hora que acontecer, eu uso a minha criatividade e me viro. Não. Para tudo tem protocolo e o Johnny vai dar bons exemplos disso agora. Perfeito. Não existe nada na aviação que não tenha um protocolo, que não tenha um objetivo. Então, o primeiro ponto, você não tira um avião do chão sem saber para onde ele vai, sem ter um plano de voo. Esse plano de voo nas empresas é o planejamento estratégico dela. Para onde eu quero ir? Depende de cada empresa. Temos empresas que precisam sobreviver, se reestruturar, tem empresas que precisam crescer. Qual é o meu caminho de crescimento? É um crescimento via fusão e aquisição? É um crescimento vertical? É um crescimento horizontal? Qual é a minha maturidade de dados que lá no overview, naquele diagnóstico, nós vimos? Junta isso com para onde eu quero ou preciso ir, traça a estratégia e aí sim vai medir os indicadores. Para não ficar olhando indicador por indicador. Como tem na aviação, você já viu já devem ter visto um painel de um cockpit de aeronave, de uma aeronave mais robusta, certo? Muitos botões, muitos controles, muitos marcadores. Dá para olhar aquilo lá tudo ao mesmo tempo? Não dá, né? A quantidade de dados Exatamente. Então, se tiver alguma coisa importante, a própria aeronave vai apitar para você, que é o que o BI faz. Ele vai mostrar lá, ó, olha para isso aqui. Não necessariamente ele vai dizer o que o piloto ou o que o gestor da empresa precisa fazer. Mas ele vai dizer, ó, olha aqui que aqui tem alguma coisa. Aí você vai olhar, ajustar para e vai ajustar. De uma intervenção ajustar para cada momento, né? Exatamente. E com o dado certo, você toma a decisão certa na hora certa. Há dados em tempo real que me mostram que eu preciso fazer a correção agora. Você está perdendo a altitude. Exato. Se você não corrigir, você vai cair. Está perdendo dinheiro ali, você tem que corrigir. Sabe, numa das empresas que eu trabalhei, até vou falar, foi no Grupo RIC, porque é um caso positivo. O Leonardo Petrelli, que é o dono da operação, o CEO da operação, no final do ano estava todo mundo desesperado. Sei lá, 3 meses antes de fechar o ano, né? A gente não bateu a meta, tal, e não sei o quê. E eu achei um aprendizado que eu tive com ele foi muito interessante. Porque estava todo mundo preocupado e procurando o seguinte: onde que a gente errou? O que que furou? Quem que não bateu? Não sei o quê. Ele ficou ouvindo todo mundo. De repente ele falou, viu? Daí ele foi no quadro e falou o seguinte: faz assim, ó. Quantos meses faltam até o final do ano? Outubro, novembro, dezembro. Ele fez isso. Quanto é que a gente não bateu de meta? E aí ele colocou lá um número, sei lá, 100, tá? Daí ele veio e dividiu 33, 33, 33. A partir de agora, cada um fecha 33, tá tudo resolvido. E aí sempre tem a pergunta, né? É factível esse número? Todos vocês concordam? Temos que ajustar? Porque quando a gente fala em change management, em choque de gestão, que muitas vezes é necessário, e não só choque de gestão, muitas vezes vocês são chamados para implementar a gestão a partir de boas práticas. Nesses rituais, nós temos os alinhamentos. Qual que é a nossa capacidade máxima? Porque eu tenho que fazer preço, né? Então, qual que é a nossa capacidade máxima de produção ou de entrega? E aí a gente vai decupando esse número de trás para frente para chegar. Bom, então eu já tenho a meta. E outra coisa... Agora, a meta está baseada no que eu consigo produzir e entregar. Eu consigo vender? Isso. São muitas variáveis. Não, e faz sentido a matéria-prima, o quanto eu vou pagar, né? Agora, a base, essa fotografia real, ela vai te ajudar a nortear aí todo a tomada de decisão, o processo, a gestão de pessoas, a força a ser implementada nesse movimento. Com certeza. Primeiro eu sei onde eu estou, sei onde quero chegar, e aí você tem que criar um plano factível para isso. Não vai atravessar o oceano de Cesninha, ele não vai chegar. Então você tem que ter um plano factível, indicadores robustos e algo que pode ser até um pouco contraintuitivo. Geralmente o óbvio é o que tem que ser feito. É verdade. O simples, né? O simples, bem feito, com consistência. Normalmente se espera, nossa, a consultoria vai vir aqui e vai aplicar uma varinha de condão. Mas eu acho que é isso que me chamou a atenção naquela decisão. Gente, aquela mesa fazia um barulho e briga e tensão, não sei o quê. Viu? O que nós temos agora? E o que é que a gente pode fazer agora
com o simples, com o rápido e com o ágil. Mas aí tem um ponto importante que as empresas de consultoria, assim como a SafeGold, utilizam, que asseguram o sucesso. A repetição das boas práticas. As empresas, quase todas, dividem cenários muito parecidos. De erros, acertos, eficiência, principalmente. Eu falei isso já em um outro episódio. Por algum tempo eu fiz parte do Instituto Brasileiro de Excelência e Gestão. E a gente fazia comparativos de qualidade. Na qualidade de desenvolvimento de software, qualidade de entrega, modelos de qualidade. E todos nós precisávamos nos comparar a empresas parecidas, empresas que não eram parecidas, mas estavam na minha região. Enfim, existiam vários quadrantes ali que nós utilizávamos para comparação. Esse modelo comparativo escancarava os meus problemas, as possibilidades de crises futuras e mostrava onde eu era muito forte e quais eram as minhas fortalezas. Então, fazer ali uma análise de SWOT era muito simples, para justamente conter o futuro. Eu antecipava e evitava problemas, eu conseguia realmente me tornar muito forte nisso, nas minhas fortalezas, fazendo o básico muito bem feito. Mas como é que eu conseguia fazer isso? Observando empresas parecidas com a minha, que problemas elas passaram, baseado no mesmo contexto que eu tinha. E as soluções que foram aplicadas lá, que deram muito certo, passavam a ser aplicadas no meu negócio. E davam muito certo. E a consultoria trabalha dessa forma. Então você, na verdade, não vai criar ali um dashboard de gestão ou modelos de gestão baseados apenas na sua intuição. Isso é baseado em prática e experiência. Verdade. Isso é fundamental. Com certeza. E aí isso é muito importante. Uma empresa de consultoria como a SafeGold, que tem pessoas qualificadas como o Johnny, passou por mais de 100 empresas. São 100 projetos, 100 perspectivas de negócios diferentes. E certamente há negócios que deram muito certo, há negócios que não deram certo. E tudo isso gera uma bagagem de aprendizado gigantesco, do tipo, não faça isso porque vai dar problema. Como é que você sabe? Porque eu já participei de um projeto que deu problema, porque tomou essa decisão. Então a gente não precisa acertar o tempo inteiro. Mas dados são fundamentais, além dos mais básicos até os mais complexos. Mas utilizá-los com sabedoria e implementando as boas práticas baseadas em processos, pessoas, sistemas e controles, isso não pode ser ignorado. Concorda, Johnny? Concordo. Nós trabalhamos com um método, com profissionais multidisciplinares e a experiência de mais de 15 anos de SafeGold traz exatamente isso que você falou. Então, em um determinado segmento, um determinado desafio, nós já passamos por ele. Quer dizer que vai ser igual? Não necessariamente, mas muito provável que alguma solução que já foi implementada possa ser adaptada parcial ou totalmente em outra empresa do mesmo segmento. Então, esse know-how, essa bagagem facilita e, claro, você vai comparar com os dados que estão sendo monitorados naquela empresa, monitorados diariamente, seguindo os ritos de gestão, até que a operação comece a gerar resultado efetivo. Muito bem. Zé. E não são apenas empresas que estão em crise, que precisam de uma consultoria para ajudar na modelagem de gestão e utilização de dados. Todas as empresas, independente de tamanho. Se você, empresário, empreendedor, não tem o know-how para poder fazer esse tipo de trabalho, contrate uma empresa como a SafeGold, que vai estruturar para você e vai trazer a cultura de dados, de gestão, processos, procedimentos, indicar sistemas, ajudar na implementação. A SafeGold coloca a gente dentro da empresa acompanhando. Ela não vai simplesmente lá, dar 2, 3 dicas e vai Faz embora. suas palestrinhas, né? Vai embora. Não, a SafeGold coloca a gente lá dentro, assume a controladoria por um determinado tempo e entrega depois a empresa linda. Exatamente. Nós somos totalmente hands-on. Então, nós não somos aquela consultoria que entrega aquela só receita relatório de bolo, aquele relatório. Até porque a demanda dos nossos clientes, a necessidade é por resultados efetivos. Que legal. E aí, como Isso nós tem muita falamos chance de já errar. aqui... Não tem muita chance de errar.
o empresário brasileiro, ele é um herói, né? Então, ele não tem tempo de implementar aquilo em casa. Nós já passamos por mais de 300 empresas, de diversos segmentos, já sabemos fazer e vamos lá, implementamos para quê? Para acelerar esse processo. Até porque Talvez o empresário seja muito bom no projeto, seja muito bom em vendas, seja muito bom em fazer marketing. Deixa ele bem focado naquilo. E o time está empenhado, né, num trabalho focal de fazer o dia a dia, de tocar o dia a dia do negócio. E uma coisa que eu gosto de falar é sobre o olhar estrangeiro. Você está fazendo, está tudo certo, você abre a empresa lá às 9 da manhã, fecha às 6, tá tudo certinho. Só que quando você traz um olhar estrangeiro, é aquela pessoa, aquele time com capacidade de dizer assim, e se? Isso aqui dá para melhorar. Johnny, tem muita experiência para compartilhar com a gente nesse cenário. Sim, bastante. Veja, tem muita gente que já tentou fazer, já tentou implementar e fala aquela coisa que o santo de casa não faz milagre. Por que ele não conseguiu implementar? Por 2 motivos. Porque ele desconhece normalmente o método para fazer e porque ele está engolido pelo dia a dia da operação. Então, é muito nesse sentido que ele não consegue, sabe? Não é que não tenha uma competência, não tenha boa vontade. Às vezes ele não consegue fazer porque falta essa bagagem e falta o método para implementar. Então entra nesse tipo de dificuldade. E nessas que nós horas não é temos. importante trazer ajuda externa para complementar essas competências rumo à eficiência. Perfeito. E é muito melhor para a empresa que a empresa foque naquilo que ela sabe fazer. Por exemplo, Johnny, você sabe fazer uma garrafa bonita dessa? Mas é claro que não. Eu sei fazer ela gerar resultado. Então a empresa tem que saber fazer o produto dela, tem que saber vender o produto dela e nós auxiliamos na gestão. Depois entregamos esse conhecimento também, que fica um legado no nosso cliente. Bom, Zé, ponto final, estamos quase encerrando. Queria, Johnny, que você deixasse aí os seus contatos, onde as pessoas te localizam, onde as pessoas localizam a Safe Gold também. Joia. Nas redes sociais, Safe Gold Gestão, Johnny Silva nas redes sociais também. Gostaria de convidá-los aqui para irmos lá na Safe Gold, fazermos uma visita, uma gravação, continuamos esse nosso bate-papo, que foi muito interessante. Então estão convidados, lá tem um ambiente bem bacana e será um prazer recebê-los lá. Muito feliz de ter você conosco. Eu aceito. Nós estamos aqui cumprindo a missão de entregar para você, nosso parceiro, colaborador, cliente, agente de mercado, informação relevante. Você que empreende, está pensando em empreender, atua como correspondente bancário, modelos de crédito ou ainda nem opera no nosso mercado, recebe aqui informações valiosas para ter sucesso no seu negócio. E hoje você entendeu o valor dos dados, o valor de uma gestão, de um planejamento, de processos e controles. Johnny Silva, prazer enorme ter recebido você aqui. Vamos com certeza absoluta retribuir a visita, porque nós temos muito para aprender com vocês e vocês têm muito para dividir com o nosso espectador. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Até o próximo episódio.